galera do canal Aquarismo Jumbo, tudo bom? Sou eu, Paulo Sérgio, com mais uma novidade aqui para você, sendo que é uma das coisas que mais vocês pedem, principalmente quando você está montando um aquário, modificando, ou você acabou de adquirir um aquário novo, que são as sugestões de fauna. Paulo, qual a sugestão de fauna para um aquário de 200 litros? Olha aqui um aquário de 200 litros aqui em perspectiva para você. Paulo, qual a sugestão de fauna para um aquário de 400 litros? Olha um aquário de 400 litros aqui em perspectiva para você. Bom, então antes da gente começar, antes da gente poder falar de tudo que a gente pode colocar de fauna aqui, de várias sugestões aqui de montagem que eu vou dar para você, com essa perspectiva diferente que eu montei aqui, tá? Num estilo Aquarismo Jumbo, num estilo diferente, que a gente sempre gosta de lançar alguma coisa nova. Eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificações, tá? Que é muito importante você assinar o sininho de notificações, largar aquele teu porrada neles no like que fortalece e compartilhar esse vídeo na maioria, onde você puder, para a gente poder ajudar cada vez mais jumbistas e trazer mais gente para o nosso hobby. Beleza? Bom, então gente, eu vou criar uma perspectiva diferente, tá? Para você entender. Olhando para o meu aquário, que tem 2 metros, 70 de altura por 60 de altura, eu criei em perspectiva 2 montagens. Primeiro a gente vai falar sobre uma montagem de 200 litros com um aquário, que é aquele padrão. Vou botar aqui para você na tela, aqui ó, uma tela aqui, uma perspectiva de frente, para você poder ver. Um aquário com 1 metro de comprimento, 50 de altura e com aquela largura padrão, né? Com a largura de 40. Então aqui você, é como se a gente tivesse pego um aquário de 200 litros e tivesse cortado ele aqui para você poder enxergar. E aí, gente, esse não é um vídeo para onde eu vou falar das espécies e vou dar características. Eu vou dar a sugestão de fauna e aí você vai pegar a espécie. Então, primeira sugestão, fauna para um aquário de 200 litros. Eu já expliquei em vários vídeos e vou dar um reforço hoje que a gente popula o aquário com superfície, meia água e fundo. Então olha aqui num aquário de 200 litros, como é que ficaria um gurami desse? Ele praticamente não ia caber. Ah, você está vendo ele caber, mas é porque o meu aquário tem 60. Se a gente fosse respeitar só os 40, ele ia estar espremido ali. Então vamos entender o que a gente consegue botar aqui? Então a primeira coisa, na superfície, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que a minha canetinha aqui está aqui. Na superfície existem alguns peixes que são poucos falados e muita gente fala assim, poxa Paulo, não dá para fazer uma montagem de superfície, meia água e fundo num aquário de 200 litros, porque ele é muito pequeno. É porque existem alguns peixes que a maioria das pessoas acabam esquecendo desses peixes. Vou dar um exemplo de um peixe desse. Bicuda asiática. Quem é a bicuda asiática? A bicuda asiática é o Xenotodon cancilla. Procura depois no Google. Ele é um peixe de superfície e que não cresce muito. Ele é bem fininho. Ele cresce ali com seus mais ou menos 30 centímetros, 35. É carnívoro, tem hábitos carnívoros, é um predador maravilhoso. E vai povoar superfície de um aquário de 200 litros. Paulo, o que mais eu posso botar na superfície de um aquário de 200 litros? Eu posso colocar um ujeta. Você conhece o ujeta? Que é o ujeta, ou rocket gar, como muita gente chama. É o ujeta, que é o Ctenolucius ujeta. Ele também pode ficar. Não cresce muito, também tem hábito predador, tá? Também tem aquele biquinho, né? Aquela boca, que lembra uma miniatura de um leptosteus, uma miniatura de uma bicuda. E ele pode ficar aqui na superfície de um aquário de 200 litros. Tem mais um peixe que pode ficar numa superfície de um aquário de 200 litros. Esse já vai ficar um pouquinho maior. Mas ele, como você consegue colocar ele nesse aquário, que é o peixe arqueiro. O peixe arqueiro, também conhecido como Toschotes jaculatrix, que é o nome jaculatrix, ele é um peixe que, como o nome diz, peixe arqueiro é aquele que ele gosta de vocês já devem ter visto vários vídeos dele cuspindo, já pegando a presa fora d'água. Esse é um peixe que ele também vai habitar a superfície do aquário. Então o peixe arqueiro ele faz a superfície. E você também pode colocar meio da água para um aquário de 200 litros. Aí a gente já fica um pouco mais limitado de opções no meio da água.
Mas se você fazer uma montagem legal, a prova de nada, você pode colocar qualquer um desses ciclídeos que a gente está vendo aqui, que são os papagaios. Você pode colocar papagaios. Gurami você não vai poder botar. Você pode colocar o Oscar ali na minha água. Você pode botar um Oscar. Então eu posso botar aqui, ó, um Oscar. Ou outro ciclídeo de médio porte, não de grande porte, como tucunaré, em 200 você não vai conseguir. E aqui no fundo do aquário de 200 litros, eu sempre sugiro, sempre costumo dizer, uma das melhores montagens que eu costumo ver, é a montagem com o Polypterus. Aqui é pemudo. Polypterus, aqui também tem um R mais. Polypterus senegalus, galera. Polypterus senegalus. Que aí você pode colocar aqui o Polypterus senegalus. Você pode colocar tanto o albino, quanto você também pode colocar o Polypterus senegalo comum. Não tem problema, você pode colocar um ou outro. Vai ser sucesso também, mas não tem errado. Beleza? E aí o que você vai poder fazer? Você também vai poder colocar cascudo nesse aquário. Você escolhe qual espécie de cascudo que você quer colocar. Você também pode colocar cascudo sem problema. Outro peixe que você vai poder colocar nessa montagem de fundo aqui, em 200 litros, você pode colocar esse carinha que está ali, ó. O tamboatá, ó. Você pode colocar tamboatá no fundo. Então, galera, tá aqui uma sugestão diferente, tá? Para você montar um aquário de 200 litros. Conjunto. Paulo, essa mesma montagem dos 200 litros, eu posso utilizar num aquário de 400 litros? Aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente vai pegar aqui, um aquário de 400 litros, ó. O que é um aquário de 400 litros que eu montei aqui? 60 de altura, 1,35 m de comprimento, tá? 60 de altura, 1,35 m de comprimento, com aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, com 60 de largura, tá? 60 não, 50 de largura. Deixa eu consertar aqui, que a gente colocou aqui, a gente conserta ao vivo. Ah, Paulo, vai editar? Não, não vou editar. Então vou só ajustar aqui, ó, 50 de largura, porque eu tinha 40. Então 50 de altura. Aqui, ó. Vamos puxar aqui a câmera, aqui, 50 de largura. Paulo, o que a gente pode colocar num aquário de 400 litros para ele ficar legal, Bom, toda essa montagem que eu fiz aqui, eu posso montar também num aquário de 400 litros. Então todas essas sugestões num aquário de 200 são válidas para um aquário que tem o dobro do tamanho, 400 litros. Porém, num aquário de 400 litros com 50 de largura, eu já começo a abrir um pouco mais o portfólio de juntos que eu consigo colocar. Por exemplo, num aquário de 400 litros eu consigo colocar uma aruanã? Consigo, mas não a aruanã prata. Eu consigo colocar num aquário desse, eu consigo colocar uma aruanã asiática, eu consigo colocar uma aruanã australiana para fazer a minha superfície e meio d'água. Então a gente já consegue melhorar um pouco com o upgrade de filtragem, que a gente não vai falar aqui. Então eu consigo colocar uma aruanã asiática no aquário desse aqui de 400, ó, lembrando, ó, 200 litros, ó. Aqui eu estou falando de 405 litros. Estou arredondando para 405 litros. Nesse aquário eu consigo botar uma aruanã? Consigo. No aquário de 400 eu já consigo colocar na meia d'água, eu já consigo colocar um tucunaré. Consigo colocar um tucunaré amarelo. Então eu já consigo colocar um tucunaré amarelo. Aqui, ó. Já consigo colocar um tucunarézinho amarelo. Paulo, já consigo colocar mais de um Oscar no aquário de 400 litros? Sim, você já consegue. Olha aqui, ó. Vamos olhar a minha lotação que está aqui. Você já consegue pensar, e que deixa eu pegar aqui para pegar de frente para vocês, você já consegue analisar se você ia estar muito cheio ou muito vazio. Ali eu estou vendo um Oscar, 2 Oscar, 3 Oscar. Paulo, consigo colocar os 3 Oscars? Consigo colocar até 4, compatibilizando? Consigo. Consigo colocar mais peixes na minha água? Consigo. Então, além de eu estar ali com a minha... desculpa, pessoal. Então, eu estou aqui com a minha montagem, com... Aqui, ó, aruanã asiática. Com tucunaré amarelo, eu já começo a aumentar a espécie do Polypterus que eu vou colocar no fundo. Então, assim, eu posso já colocar no fundo
nesse aquário aqui um Polypterus endlicheri, eu já posso colocar num aquário de 400 litros um Polypterus endlicheri. Posso botar o Deleuze? Posso botar o Deleuze. Posso compatibilizar eles com o Senegalus? Vou poder compatibilizar eles com o Senegalus, que também vai poder dar certo. Então eu já começo a aumentar a minha fauna. Então, levando como a base um aquário de 200 litros até 400, o que tem aqui no meio, a gente consegue botar a mesma coisa. Então, Paulo, me sugere uma fauna para um aquário de 300. Aqui, ó, tá aqui nesse ameiuca aqui, ó, um aquário com uma fauna de 300. Lembrando que eu estou montando, né, com setup de layout com a frente bem ampla. Tá? Se você modificar essas medidas e já começar a montar um aquário de 300 litros mais alto, aí você já prejudica a sugestão de montagem. Então a dica da sugestão de montagem é superfície, meia água e fundo, levando-se em conta algumas espécies que a gente não estávamos falando muito. Né? Por exemplo, essa bicuda asiática aqui, que é o cancila, a Xenodon cancila, há muito tempo que não aparece aqui no Brasil. Muito tempo que as importadoras não trazem. É um peixe fantástico, é um peixe que a gente pouco viu. Tá? No fundo de um aquário de 400 litros, eu posso colocar uma arraia. Bom, se eu for olhar a minha Strix ali, que já está ali, o Strix ou a Alacei, o pessoal ainda fica na dúvida, que ela já tem ali seus quase 50 de disco, eu vou levar você ali para a lateral do aquário, um minutinho, você vai vir comigo aqui, ó, peraí, só um minutinho, deixa eu desconectar aqui a câmera, que a gente faz tudo junto. Se você for olhar ali, ó, olha ali, vamos olhar ela aqui, ó, 50 de largura e a arraia. Olha, ela tá pegando justamente na pontinha e a cauda dela tá ali. Paulo, daria para ficar com ela? Daria. Dá para ficar ali no aquário. Então é uma sugestão? Sim, dá para colocar uma arraia nesse aquário, desde que ela seja Strix. E se você pegar ela jovem, melhor ainda. Beleza, galera? Então olha aqui, ó. Em perspectiva, um aquário de 400 litros, e aí você consegue ter uma noção olhando pelos peixes, e um aquário de 200 litros. Beleza? Se você tem outra sugestão para essa montagem, se você também gostaria de deixar a sua sugestão de fauna, deixa aqui a sua sugestão de fauna para um aquário de 200 a 400 litros aqui, tá? E se ela for bem legal, se tiver algum outro peixe diferente, a gente vai fazer mais um vídeo falando sobre essas sugestões de fauna e a gente vai incluir nesse vídeo. Beleza? Então, galera, lembra, dá aquele teu porrada neles aqui no like, se inscreve no canal. Tamo junto, muito obrigado e ó, vamos compartilhar esse vídeo aí para todo mundo, que muita gente pede a sugestão de fauna e essa sugestão de fauna foi bem bacana. Valeu, galera, grande abraço, tamo junto.